Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Que privilégio é convidá-los a abrir o texto bíblico de hoje à noite em 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21. Nós estamos no que nós chamamos de epílogo deste livro. Então, a gente está olhando os momentos que fazem parte, não da história linear do livro, mas então ele está fazendo alguns flashes na vida do seu servo Davi. E esta sessão, então, ele começa, então, dentro do que nós chamamos de um quiasma. Ele vai relembrar, então, a questão dos gibeonitas, o pecado de Saul. É seguido, então, dos heróis e valentes de Davi, é o que nós vamos olhar para hoje. Essa sessão agora que começa no versículo 15 do capítulo 21. Aí tem um louvor, o primeiro louvor, que fala da fidelidade de Davi, Davi agradecendo a Deus por sua fidelidade. Ele complementa isso com um louvor pela fidelidade de quem Deus é, a fidelidade do Senhor. Vem os valentes de Davi e nós terminamos, então, com pecado de Davi, terminando então esses flashes da vida. E a pergunta é por que o livro, esse epílogo, ele termina com um pecado de Davi? Se ele quer mostrar Davi como rei de Israel, ele vai terminar com um dos grandes fracassos dele, da sua vida. E o livro, no final das contas, ele aponta e está dizendo: o rei ainda vai vir. O rei verdadeiro, perfeito, vai vir. Esse é Jesus. Então, essa é a última sessão do livro de 2 Samuel. E nós terminamos com um gostinho de nós estamos aguardando o rei. E nós, com a graça de Deus, então, o conhecemos, Jesus Cristo, nosso Senhor. E hoje, damos continuidade, então, ao tema geral, que é teologia para tempos difíceis. Já estudamos que, por vezes, o pecado tem consequências devastadoras, a justiça de Deus precisa se cumprir, e nós, vivendo nessa era, nós enfrentamos lutas, e aqui ele coloca essas lutas das quais Davi enfrentou. Meus amados irmãos, a luta é real, e a Bíblia não nos esconde isso, mas ajuda também. Eu quero começar com as crianças, lembrando da célebre obra O Peregrino. Acredito que todos já conhecem bem, que ele narra, né? Pode ir lá, pode seguir, pessoal. Né? Ele narra, então, a caminhada, então, do cristão rumo à cidade celestial. E o livro interessante, aqui estamos vendo o pequeno peregrino, e em certo momento o cristão se vê aonde? No vale da humilhação. Ele chega então no vale da humilhação e lá ele começa a ouvir o som do dragão voando. E ele está lá e ele vê isso e ele fica com muito medo. E quando ele está para enfrentar o dragão, ele lembra de uma coisa: não tenho armadura nas costas. Não posso recuar, e ele segue em frente. É ali que ele encontrou o seu maior inimigo, Apolion, o dragão. A batalha é violenta. Ele está empunhando o escudo da fé, mas em certo momento na história ele cai, ele está ferido e ele fica exausto. Ele fica muito cansado. E essa imagem do peregrino caído ainda é firme, é real, mas ela, ao mesmo tempo, é poderosa, porque ele se protege com o escudo da fé, e ele vence essa batalha. Então, quando a gente sai dessa parte do livro, é tão legal. E ele, então, agradece ao rei que o livrou dos ataques de Apolion com o escudo da fé. Mas é bom saber que nessa história, que o cristão não estava só. Vocês lembram? O cristão, nessa peregrinação, ele não estava só. Alguém lembra de um dos personagens que o acompanharam? Esperançoso
Eu chamo ele de esperançoso, mas pode ser esperança também. Quem mais? Fiel, né? Primeiro quem? Evangelista, e tem tantos outros personagens. A gente tem aqui ele encontrando quem? O fiel, né? Gente, e eu quero chamar aqui o Homem-Pedra. Cadê o Homem-Pedra? Tá lá? Né? Foi a primeira vez que eu vi o Homem-Pedra chorar, né? A gente lendo a história do fiel aqui juntos, e ele emocionado, quando eles entram na Vanity Fair, né? Na Feira das Vaidades, eles são presos, e o fiel, então, ele é martirizado ali. Fiel foi um dos grandes companheiros dele, impactado pelo testemunho dele. Depois, esperançoso, né? O esperança. Homens que caminham com o cristão, não só caminham com ele, mas lutam com ele na história. E essa história é muito bom ver isso acontecendo. E assim, quando a gente está nesse texto aqui, é muito parecido. Não só temos uma boa história, mas o retrato da vida cristã, que é caminharmos juntos. A luta é real, mas ajuda também, ajuda que vem do Senhor para a sua glória, na medida que ele levanta homens e mulheres fiéis. E é o retrato do texto que temos diante de nós essa noite. Vamos lá, capítulo 21 de 2 Samuel, versículo 15, exatamente onde nós paramos semana passada. Capítulo 21, verso 15. De novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com os seus soldados e lutaram contra os filisteus. E Davi ficou muito cansado. Davi está cansado. O inimigo é real, a ameaça é grande, mas Deus não o deixa só. E em todo esse texto que nós vamos olhar hoje, o Senhor levanta valentes, guerreiros fiéis, homens simples que, pela força de Deus, realizam proezas extraordinárias. E é o que a gente vai ver hoje. E por trás de tudo está a mão do Senhor. No final das contas, eu quero que você entenda que Deus ele nos chama. Mas esse mesmo Deus que nos chama, ele provê ajuda. E nós podemos contar com isso. E esse Deus, muitas vezes, vai usar pessoas na nossa vida para que a gente possa alcançar a vitória, na medida que nós vivemos na presença desse Deus, onde Ele é glorificado. Então, eu começo dizendo o seguinte, meus amados irmãos: o servo escolhido pode se cansar, mas o Senhor enviará socorro. Você pode se cansar, isso faz parte da vida, mas o Senhor enviará socorro. E o texto começou com essa cena surpreendente: Davi ficou exausto. E o narrador aqui fornece esse detalhe para enfatizar que Davi é vulnerável. Esse fato se torna especialmente assustador quando lemos no próximo versículo que um dos guerreiros filisteus, um soldado de grande porte, muito bem armado, escolheu Davi como seu alvo. E é isso que nós temos agora no versículo 16. O rei, o herói de Israel, aquele que venceu Golias, agora está vulnerável. Essa é uma cena importante, porque ela nos lembra que os servos de Deus não são super-heróis. Eles têm limites. Eles sentem o peso da responsabilidade, da idade, da guerra. E aqui eu incluo todos os pais, incluo todos aqueles que batalham diariamente, que lutam, que servem e estão aqui hoje à noite. O texto diz, vou ler novamente a partir do verso 15. E Davi ficou muito cansado, versículo 15, o final. Is-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de quase 4 quilos. Estava cingido de uma armadura nova. Este disse que mataria Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou.
Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. E aí nós temos aqui estes servos entrando em cena aqui. O Senhor, no final das contas, não permite que a lâmpada de Israel se apague. E essa expressão aqui, a lâmpada de Israel, é única nas Escrituras e mostra o valor de Davi como guia daquelas pessoas. Quando você se apaga uma lâmpada, você fica meio perdido. E talvez a ideia seja essa, ainda que eu não tenho outros textos para comparar. Guia e bênção para o povo, uma também tipologia messiânica, apontando para o rei que viria. E nesse momento crítico, bem no momento que a batalha está acontecendo, um dos gigantes filisteus, parente de Golias, surge aqui. E ele tem uma lança muito parecida com a de Golias, né? 4 quilos, muitas referências. Vocês vão ver os filisteus a Golias aqui. E ele fala: eu vou matar Davi. E ele avança para matar. Mas Abisai, filho de Zeruia, veio em socorro de Davi, feriu o filisteu e o matou. Uau! Surgiu alguém ali. E não é fácil. E muitas vezes é o que eu chamo aqui de a dor invisível do líder. Líderes são alvos, de certa forma. No momento que a gente se coloca à disposição, na medida que Deus nos chama, nós nos tornamos vulneráveis também. E às vezes mais do que qualquer um aqui imagina. Afinal, é fácil bater em cachorro morto. Eu vou contar aqui o que, por exemplo, aconteceu comigo. Quando o cachorro ele levanta e rosna, todo mundo fica apreensivo. Mas o problema é que o pastor, quando ele quer ser um líder piedoso, ele não pode, por exemplo, revidar como um líder revida. Por isso que eu estou esperando a minha aposentadoria. Não, estou brincando. A Bíblia declara não violento. O pastor não pode ser uma pessoa violenta, seja nas palavras, seja na atitude que ele tem. Ele não pode sair batendo nas pessoas, por exemplo. O cajado é para guiar, não para ferir. E na minha juventude pastoral, já há mais de 20 anos, eu lembro dos meus primeiros passos, meio trôpegos às vezes, havia um ancião que parecia se alimentar disso. Ele frequentava cada reunião não para edificar, mas para me ferir. E era algo que acontecia. Cada reunião era como se aquilo fosse o seu ministério sombrio, me testar em público, me empurrar ao limite, e ele sabia que eu não podia revidar. E era aí que morava a sua força. E quanto mais eu tentava responder, o que vocês acham que acontecia? Mais fraco eu parecia diante dos olhos da congregação. Com o tempo, apanhar em silêncio virou rotina. Era como uma encenação semanal. E o mais triste, várias pessoas assistiam sem dizer uma palavra. Era como se aquilo, no final das contas, fosse até normal. Até que um dia, e eu não vou lembrar, eu vou lembrar aquele dia, até que um dia, um homem da igreja, não um pastor, não um líder, mas um irmão, ele se levantou. Calmamente, com a autoridade de quem carrega a verdade no coração, ele disse: o que você não entendeu? Em outras palavras, ele disse: você precisa parar com isso. Foi como se uma lâmpada tivesse acendido. O agressor empalideceu. Pela primeira vez, ele não esperava ser confrontado, e não por mim, mas por alguém que viu a injustiça. Pouco tempo depois, ele deixou a congregação, não com fúria, a sua fúria habitual das reuniões, mas com vergonha. Porque finalmente alguém enxergou e teve coragem de dizer: basta. Líderes, meus amados,
são vulneráveis. E eu preciso colocar isso para vocês. Eu me incluo o pastor João, incluo todos os líderes aqui da nossa igreja. Não há problema quanto a isso, porque Deus, Ele vai cuidando, nós precisamos só enxergá-los da maneira muitas vezes correta. E eu quero dizer para cada um de vocês aqui, irmãos, cansaço não é sinal de incredulidade. Não é sinal de incredulidade. Davi se cansou, você também se cansa. As minhas áreas de estudo, dentro da teologia, eu estudo sobre burnout ministerial, olhando quantos pastores, né, abandonam, caem no ministério e não são poucos. Mas sabe qual é o problema real? É que o problema não está em se cansar. O problema é tentar seguir sozinho. E esse é o problema. O que o texto está dizendo aqui é que Davi, apesar do que ele representava, ele tinha homens, mulheres fiéis ao lado dele. E foi isso que, no final das contas, foi a mão de Deus usando isso para que ele pudesse, então, avançar e seguir em frente. Deus não espera que você carregue tudo nas costas. Saiba que Ele providencia abisais, companheiros, irmãos, pastores, amigos que vêm ao nosso socorro. Eu não sei você, e eu quero fazer uma pergunta. Você tem alguém assim? Um abisai na sua vida? Você tem sido alguém assim para outra pessoa? Recentemente nós criamos vários grupos dos homens da nossa igreja e tem sido uma grande bênção. São grupos bem pequenininhos, de oração, de estar juntos. E eu louvo a Deus por isso, essa possibilidade de caminharmos juntos, porque é cansativo. E isso faz parte. Nós somos aqueles que vão entregar tudo às vezes. A gente está dizendo do ministério, a gente está falando das coisas de Deus, e que vale a pena a gente empenhar todo o empenho, e talvez nós vamos nos cansar nesse processo. Talvez alguns estejam até cansados, depois de tantos anos de luta, mas eu quero dizer, você não está sozinho, nós vamos juntos, e isso anima o nosso coração. Vulneráveis sim, mas não sozinhos. E assim a gente vai poder caminhar. Então esse é o nosso primeiro ponto. Assim seguimos o nosso texto porque depois disso o que vem? Depois da luta, vem mais luta, tá? Depois disso houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus. Foi então que Sibecai, o Zatita, matou Safe, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaare-Oregim, o Belemita, matou Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Parece que os Golias não nos deixam em paz, né? Mas houve ainda, versículo 20, outra batalha em Gate. Ali havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Então, aqui nós temos essas cenas dos filisteus, desses gigantes, né? E o que fica nesse texto aqui? É que quando o inimigo zomba, Deus, o Senhor, levanta defensores. E aqui, no nosso texto, a gente tem aqui um dos gigantes aqui, com 6 dedos em cada mão, coloque aí, né? Ele tinha polidactilia, né? 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé, 24. E tem pessoas que têm 6 dedos em cada. Eu olhei uma foto de alguém que tinha 6 em cada mão, 6 em cada pé. E ele era um deles, pode seguir. Tá? E a gente aqui, ainda esses 3 gigantes aqui caindo, o que gigante que fica é o último aqui. Porque o Senhor o pega quando ele insulta, né? Jonatas,
se destaca aqui. Ele é sobrinho de Davi. Ele aprendeu com o tio, tá? Que já havia enfrentado Golias, né? E ele enfrenta um guerreiro filisteu que insultou Israel. E o verbo hebraico aqui é o mesmo usado para Golias, o gigante que zombou do exército do Deus vivo. Nesse mundo, portanto, meus amados, a luta não cessa. Golias já havia morrido, mas vem outro. Com a heresia, é a mesma coisa. De tempos em tempos, ela aparece e reaparece. Nova roupagem, novos mensageiros, mesmos erros. Então, o que nós colocamos? É este cuidado de manter esta sã doutrina. Se você olhar todas as heresias da igreja, você acredita que elas são poucas? Não são muitas? O que elas vêm é de tempos em tempos com novas roupagens e novos mensageiros, mas elas são as mesmas. Desde a primeira heresia no século II, já o gnosticismo no finalzinho do século I, e Satanás entendeu que a era dos mártires fez crescer a igreja ao invés de diminuí-la. À medida que ele matava os cristãos, eles surgiam mais. E então ele começa a corromper, ele vai fazer isso com o gnosticismo. Depois vem Sabélio com o unicismo. Nós temos aí o arianismo chegando e nós vamos vendo essas heresias voltando em novas roupagens e em até novos movimentos. Então, o que faz esse jovem? Jonatas, sobrinho de Davi, ele luta, vence e defende a honra do seu povo e do seu Deus. Aqui é maravilhoso saber que Davi, jovem, 1 Samuel 17, todos estavam paralisados diante de Golias, mas Davi diz: quem é este incircunciso que insulta o exército do Deus vivo? Agora, anos depois, outro gigante se levanta e outro jovem da casa de Jessé se põe de pé. O legado da fidelidade deve continuar. E se você tem um legado para deixar na sua vida, deixe esse legado, fidelidade. Talvez não seja o legado do sucesso, ou outros legados que a gente pode escolher deixar. Mas se tiver um legado, deixe esse legado da fidelidade. E o dia que você vê o seu neto se levantando, falando: opa, peraí, não é assim. Lá na faculdade dele, imagina, você já vai ter durado bastante, porque está na faculdade. Seu neto está na faculdade. Você já está na bênção, já está no lucro. E aí você vê ele lá lutando pela fé. Aí você chega para o seu neto e fala assim: meu neto, vem cá. Fala o evangelho para o vô. E ele fala o evangelho de Jesus Cristo, né? Cristo morreu pelos meus pecados na cruz, vô. Eu criei pela fé em Cristo. Eu sou salvo. Senhor, pode me levar. É ou não é? Que mais que você quer? Que mais que você precisa? Nada, nada. Isso, você chegou ao ápice do ser humano. Não tem como ir além disso. Porque o seu bisneto vai ser mais difícil, né? Você chegar, mas talvez um ou outro ainda consiga, né? Aí a glória, né? Então, meus amados, deixe esse legado. E ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês mais velhos, eu quero dizer: jovens, prestem atenção, a fé corajosa não é só para os anciãos. Deus levanta guerreiros jovens que não toleram a zombaria contra o nome de Deus. Homens e mulheres, quando o mundo zombar da verdade, da santidade, do nome de Cristo, você deve se levantar. Ah, mas eu não sei o que eu falo. Começa com o credo apostólico. Não é o que as crianças vão falar semana que vem? Começa falando o credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em seu Filho Jesus Cristo. E vai em frente. Coloque a sua fé fora dessas paredes aqui. Amanhã na sua escola, no seu trabalho, na sua vida.
Que geração, meus amados, nós deixaremos? Uma que teme os gigantes ou uma que os enfrenta pela fé? Isso é tremendo, é maravilhoso. Que possamos deixar esse legado. É possível. E aí, nós terminamos essa parte. Eu vou fazer agora um pulo, tá? Para o capítulo 23, porque a gente está tratando de um quiasma, né? Que ele vai e ele volta. Eu vou aproveitar para seguir mais um pouquinho o nosso texto aqui. Porque, meus amados, quando todos recuam, basta que um fique de pé e Deus vence através dele. Isso aqui é algo muito, muito sério, mas muito verdadeiro. Eu sempre falo, basta um. Basta um. E a partir do verso 8, nós temos aqui, então, os valentes de Davi. E ele começa dizendo, são estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para pegar os despojos. Depois dele, vinha Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se juntaram em Lei, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus, Samá, pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Quando todos recuam, um fica de pé, e Deus vence através dele. Eleazar, Samá, aqui, Josebe, né? A gente tem aqui, são nomes que talvez você nunca tenha decorado, mas Deus os conhece, e eles ficaram firmes quando os outros recuaram. É tremendo essas pessoas. Eles conseguem ficar firmes quando a galera treme, quando a galera cai. Não, eles não recuam. E o que acontece é que o Senhor concedeu grande vitória. É aqui que a teologia brilha. A vitória não foi do braço deles, foi do Senhor. É isso que diz o versículo 12. O Senhor efetuou grande livramento. Basta um. Basta um. Seja você esse homem. Talvez o barco está afundando. Já aconteceu com você? Todo mundo está pulando do barquinho. O que você faz? É o último a pular do barco. Você é o último a sair. Talvez a sua família está ruindo, mas você vai permanecer até o último momento. Talvez a sua situação não está das melhores, mas a gente vai permanecer firme e dar o próximo passo e caminhar. Deus está chamando esses homens. Um precisa ficar de pé, basta um. A gente vive num mundo de muito barulho, né? E às vezes você imagina que é uma mudança grande, mas basta muitas vezes um dizer, opa, peraí, o que está acontecendo? Uma cobra falou. Não era o que a gente esperava que Adão tivesse falado, né? Ô, gente, tem uma cobra falante aqui. Tem que parar com isso, né? Que história é essa? Falar com a minha esposa, ou quando um professor, ou quando alguém está atacando a sua família. Peraí, precisa levantar o que está acontecendo. Qual foi a última vez que você estava na escola dos seus filhos, acompanhando, vendo? Alguém tem que permanecer de pé, eles têm que ter uma referência de alguém de pé.
essa firmeza tem que vir de nós, homens. Nossas famílias, a nossa igreja dependem desses homens. Talvez outros vão sair correndo por aí, mas nós devemos permanecer de pé, porque é Deus quem nos concede a vitória. E o Senhor efetuou o grande livramento. E um dos sentimentos melhores é quando a gente dá tudo de nós, né? Às vezes eu falo isso lá na escola, né? Eu falei, sabe qual é um dos melhores sentimentos? É quando eu termino aquele dia de trabalho, foi difícil, a gente batalhou pela nossa família, e eu falo, poxa, eu chego no final do dia, a gente fez o que tinha que ser feito. A gente deu o nosso melhor, a gente se empenhou com isso, com a nossa igreja, com a nossa família. É a gente chegar em casa e não conseguir abrir a mão, porque a espada ainda está ali, ó, grudada, não consegue, né? De tanto que a gente fez, sei lá, ele abrindo a mão. Imagina, eu queria ver, cara, essa cena, né? Cadê no nosso texto aqui? Ele estava lá, né? Eu acho que é no versículo 10, né? Até ele cansar a mão e ficar grudada na espada. Qual foi a última vez que a sua mão ficou grudada na espada? É tremendo isso, esses homens aqui. Mas não podemos esquecer que a vitória não foi o braço deles, foi do Senhor, e o texto deixa claro, né? E isso é muito comum nas Escrituras. Em Juízes 15, Sansão enfrentou um exército com uma queixada de jumento. Em Atos capítulo 4, Pedro pregou diante do sinédrio com uma ousadia sobrenatural. E em ambas as histórias, a glória da vitória pertence ao Senhor. O que eu quero dizer para você? Você pode ser o único cristão em sua família. Vamos supor que você é o único cristão lá. Você pode ser o único cristão em sua escola, em seu trabalho. Pode parecer que está sozinho no campo de batalha, mas eu quero que você lembre, o Senhor estará com você e a vitória é certa, basta um. Na minha época de universidade, você acredita que eu conheci, nos meus 4 anos, 3 cristãos? Período de 4 anos, 3 cristãos, 2 luteranos, 1 batista. Na época o pessoal não ia muito para a faculdade. E eu ouvi assim, cuidado com a faculdade, porque você pode se desviar da fé. Tinha-se, na minha época, esse comentário, e isso foi devastador para muitos jovens na sequência. Não, o que nós precisamos não é dizer para os nossos jovens, não vá para a universidade. O que a gente precisa é, seja cristão verdadeiro lá. Seja um cristão verdadeiro lá. Homem, seja um cristão verdadeiro no seu trabalho. Seja um cristão verdadeiro na sua família. E isso é tremendo. E por último aqui, meus amados, ainda a partir agora do verso 13, o amor leal transforma esforço em adoração. E essa é a última parte que eu quero conclamar vocês. A gente está falando aqui de trabalho, de esforço, mas todo o nosso empenho em prol do reino e da glória de Deus, ele deve ser transformado em adoração. Versículo 13, capítulo 23, versículo 13. No tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram à caverna de Adulão. Ele estava nessa época lá, onde Davi estava fugindo de Saul, tá? E uma tropa de filisteus tinha acampado no Vale dos Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse, quem me dera beber a água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor e disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida, e assim não quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes.
Nesse momento de saudade de Davi, ele joga isso. Quem me dera, né, beber a água de Belém. 3 dos seus homens ouvem. Eu gosto desses caras. E eles arriscam a vida para buscá-la. Imagina, você seria um desses? Eu seria, com certeza, né? Eu seria um desses. Eu não ia perder uma oportunidade dessa, gente. É tipo tocar a campainha e sair correndo, né? Não façam isso, tá, crianças? Né? Essas coisas, tá? Né? Você ia perder. Não, isso aí é aquela coisa, gente, é minha chance. Eu esperei minha vida inteira para isso, né? Para fazer esse tipo de estripulia. E eles ouvem e arriscam a vida para buscá-la. Mas Davi é um líder de verdade. E em reverência ele não a bebe. Ele não bebe, ele a derrama diante do Senhor. Ele pega aquela água e derrama como libação, como oferta. E esse gesto transforma o quê? Bravura em culto. Devoção em sacrifício. E é tremendo isso. O nosso esforço não tem que ser apontado, meus amados irmãos, para resultados. A nossa igreja cresceu. A nossa igreja tem dinheiro. A gente construiu um megazord de parquinho, né? E coisas assim. Não, o nosso resultado tem que ser adoração. Nós adoramos mais. Nós chegamos diante de Deus e reconhecemos a grandeza, a fidelidade, a soberania, a misericórdia, o amor dele por nós. Isso é tremendo. É transformar esforço em adoração. Se a gente não fizer isso, a gente vai chegar a lugar nenhum. Escutem, homens, a gente vai dar aqui, a gente vai pôr o nosso esforço, mas ele tem que ser transformado em adoração. Nós temos que aprender com Davi. A água virou sangue, e o sangue virou oferta, e ele não bebeu, ele adorou. O que nós queremos, qual que é o alvo do nosso serviço, qual que é o alvo do nosso trabalho? Adorar. Adorar. Obrigado, Senhor, por quem Tu és. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Adoração é tudo no cristianismo, e toda a nossa teologia tem que virar doxologia, que é adoração. Tudo que você aprende de Deus, talvez você fala, hoje eu aprendi sobre esse Deus maravilhoso que efetua proezas por meio desses homens e nós devemos adorá-lo por isso. É o que Davi vai fazer na sequência. Afinal das contas, ele agradece isso. E a lealdade desses valentes nos constrange. Chega de fazer corpo mole. Chega de arrastar o pé. Não dá, gente, para servir a Deus desse jeito. Arrastando o pé. Tudo é difícil. Tudo é impossível. Não. Em Deus, nós podemos. Em Deus, na medida que nós procuramos a sua glória, Ele se revelará e a sua vontade vai ser manifesta. A lealdade desses valentes nos constrange. Eu agradeço cada um desses valentes aqui, né? Aqueles que falam assim, vamos construir um negócio, né? E eu vou usar o exemplo do nosso Megazord parquinho, né? Eu cheguei para eles e falei, precisamos olhar para as crianças da nossa igreja. A gente tem 60 crianças, né? E elas são tipo uma nuvem, né? E elas ficam por aí, a gente tem que cuidar delas. Coitadas dessas crianças, a gente está aqui às vezes aprendendo e elas estão espalhadas pelo mundo, né? O mundo aqui da igreja, tá, pessoal? E aí o que eu falei para eles? Vamos construir um parquinho. A gente vai comprar o ferro, vai construir um parquinho. Gente, o pessoal não concordou com isso? Isso é fenomenal, né? Vamos construir sim parquinho. Nisso, alguém achou um parquinho. O pastor João achou um parquinho lá não sei aonde, né?
Achou um parquinho lá não sei onde. Aí falou, por que a gente, em vez de construir um parquinho, a gente não compra um? Estão vendendo um, né? Boa. Foi lá outros homens lá no fim do mundo para ver o parquinho. Eles ligaram, ó, o parquinho tá muito ruim. Acho que não vai dar. Nisso, a gente foi ver as peças de substituição do parquinho novo. Nisso, aquele que ia vender as peças falou, mas eu tenho um parquinho mais barato do que o usado, novo. No final, compramos um parquinho. Ele está lá, o nosso Megazord, né? Para as crianças lá, depois vá no salão social e veja lá. E um esforço de tantos homens para um projeto muito legal, né? Muito bom. Para que não sei o que você pensa, tá? Mas eu gostei de ver eles ali. E a ideia é que estamos todos ali. E isso é constrangedor. Eu só tenho que agradecer isso. Mas muito mais constrangedora é a lealdade de Cristo. Ele não só arriscou a sua vida por nós, Cristo entregou a sua vida por nós. E se queremos um padrão de lealdade, fidelidade, entrega, esse é Jesus Cristo, que entregou a sua vida por nós. Será que temos servido ao nosso Rei com a mesma intensidade? E esse Jesus, podemos dizer que é o verdadeiro valente que ficou em pé quando todos recuaram. A gente pode falar dele. Ninguém ficou. Ele diz, olha, eles vão pegar o pastor, não vai parar um. Pedro tentou dizer, eu jamais. Já sabe o que aconteceu, né? Todos recuaram, ele ficou só. Ele foi o único que ficou sozinho. Todos recuaram e na cruz ele enfrentou o maior inimigo, o pecado, a morte e o inferno, e ele os venceu. Há poder nesta cruz. Ele venceu. Assim como os valentes arriscaram a vida por seu rei, Jesus deu sua vida por nós. Assim como Davi derramou a água, Jesus derramou o seu precioso sangue. E como os valentes serviram ao lado do ungido, nós também servimos ao lado de Cristo, ungido eterno. Eu quero dizer aqui aos homens, sejam como Abisai, sustentem outros. Quando verem uma injustiça, não o permitam. Se você vê qualquer injustiça, a sua obrigação, homem, é intervir. Sejam como Eleazar e outros aqui, não recuem. Sejam como os três, sirvam por amor, por devoção. Para as mulheres, sejam como as mulheres que sustentaram o ministério de Jesus. Firmes, generosas, leais. O apoio espiritual que vocês oferecem sustenta batalhas invisíveis. Mulheres, vocês seguram as pontas. Batalhas invisíveis é a esposa orando, é a esposa cuidando. Esse trabalho que ninguém muitas vezes reconhece na vida de vocês, mas que eu considero um dos mais importantes e um dos maiores. Nenhum dos homens, no final das contas, eu me arrisco a dizer isso, talvez permaneceria de pé aqui se não fossem as suas mulheres. A gente pergunta para eles. Mas nós aqui podemos dizer isso, o valor que nós damos a cada uma de vocês. Que vocês, marido, valorizem as esposas que vocês têm em casa. Chegue em casa hoje e diz, ô querida, que valor. Eu gostei muito da Pepusca, Ripelusca aqui, minha filha. A Carol estava chegando e ela falou, pai, a mulher de Provérbios 31 está chegando. E eu falei, é verdade. Deus me ajude. Então, é bom, valorizem isso. Valorizem suas esposas. Invistam na vida delas. É elas que mantêm muitas vezes a gente de pé. Tá? Em batalhas
invisíveis. Elas enfrentam batalhas assim como nós, na mesma medida, na mesma proporção. Para os jovens, cadê os jovens? Como Jonatas, não deixem a zombaria do mundo calar sua fé, seja o seu amigo da escola, seja quem for. Não deixem isso acontecer. Começa a falar, opa, peraí, não concordo com isso. Isso já vai te livrar de muita gente que não presta. Como diz Provérbios capítulo 1, o mesmo Deus que usou Davi pode usar vocês. E crianças, não sabem de uma coisa, Davi também foi criança. Davi também. E uma das coisas que Davi aprendeu muito cedo na vida era ser obediente aos seus pais. Lembra quando Jessé falou, vai lá ver os seus irmãos? Foi ali que ele pegou Golias de jeito, né? Davi estava ali. Aí você pode agradar a Deus sendo obediente aos seus pais, corajoso e ajudando quem precisa. As crianças são muito industriosas nisso, ajudando quem precisa. E eu não vou poder mostrar o vídeo para vocês, mas coragem, meus amados irmãos, coragem pelos nossos amigos. Na última parte do Retorno do Rei, porque eu percebi que alguns não tinham assistido e eu fiquei com isso, né? Falei, como isso? Não assistiram ainda o Retorno do Rei? E eu preciso, então, ir falando. É para mim, um dos maiores releituras do cristianismo que tem. Concorda comigo? Tá. Depois a gente conversa. Gondor, quando ela cai, ela praticamente cai, os seus portões são arrebentados e ela está à beira da destruição. As tropas de Sauron avançam. O exército de Mordor já derrubou, destruiu os portões da cidade e tudo parece perdido. O próprio Gandalf está prostrado. O Nazgûl está ali, olhando para ele, mas então se ouve o som de cavalos ao longe. Tará! Vocês lembram dessa? Tará! No alto da colina, sob o sol nascente, o rei Théoden ergue a sua espada. Ao seu lado estão os Rohirrim, cavaleiros fiéis, leais ao seu rei. Eles sabem que podem morrer, mas não recuam. E antes da carga, antes da luta, Théoden brada, levantem-se, cavaleiros, pela ruína, até o fim do mundo, ele fala. Até o fim do mundo. Então ele avança não por glória, mas por lealdade. Não por vitória certa, mas porque o seu rei, o rei de Gondor, a quem eles juraram lealdade, precisava deles. E naquele grito, morte, eles gritam, né? Death, né? Havia algo mais forte do que o medo, havia honra. Num mundo praticamente que nós vivemos desprovido de honra, ela existe honra. Havia coragem e assim também os valentes de Davi se levantaram. Assim também nós devemos nos levantar pelo nosso rei, não porque é fácil, não porque não cansa, mas porque ele é digno. Concluo aqui com os nomes dos valentes de Davi, que estão gravados na Escritura. Ele conhece cada um. Vou ler a partir do verso 18. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 30. Estes, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou. E tinha nome entre os 3. Ele era mais nobre do que os 30 e se tornou o chefe deles. Contudo, não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabziel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia na mão uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi os pôs sobre a sua guarda. Entre os 30 figuravam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá, Arodita,
Elica, Arodita, Eles, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoita, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Auita, Maarai, Neufatita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abielbom, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Salbonita, os filhos de Jazem, Jonatas, Samá, Ararita, Aião, filho de Sarar, Ararita, Elifelete, filho de Asbai, filho de uma Macatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Paarai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Pani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Beorotita, o que carregava as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, ao todo eram 37. Ele fala de 30 aqui, mas provavelmente alguns entraram e saíram dessa lista. Irmãos, você pode estar cansado como Davi, mas o Senhor levanta Abisais. Você pode ser um no meio do campo, mas o Senhor ainda dá vitória. E acima de tudo, lembre-se, você nunca fará mais por Jesus do que Ele já fez por você. Vamos orar. Ó Rei eterno, soberano, ó nosso Cristo, louvamos-te porque não te esquece dos teus servos. O Senhor vê quando caímos de cansaço, quando trememos diante dos gigantes, quando ficamos sozinhos no campo. Tu és o Deus que envia ajuda, que concede vitória e que transforma sacrifício em adoração. Assim, ó Deus, por meio destes exemplos piedosos, torna-nos fiéis, Senhor. Que sejamos os valentes de nossos irmãos, os mais corajosos de nossas famílias, os servos do Teu reino. E que jamais nos esqueçamos, a batalha é Tua e Tua também é a glória. Que o sangue de Cristo nos constranja a viver com coragem, a amar com intensidade e a servir com alegria. E quando a jornada for longa e escura, dá-nos, Senhor, uma certeza. Nosso Senhor Jesus Cristo é digno. A vitória que Ele alcançou na cruz é certa. A ressurreição é a nossa e a glória será dele para sempre. E assim, ó Deus, é que oramos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.